Muito bem, vamos lá. Iniciando aqui mais um dia do nosso trabalho. Nós estamos no livro Depois da Morte, na quinta parte, O Caminho Reto. O texto é o número 55, Questões Sociais. Essa é uma parte interessante desse trabalho, porque nós vamos falar um pouquinho sobre política, sobre as relações sociais que nós temos, a questão do trabalho, algo muito interessante para a gente debater no dia de hoje. Vamos começar aqui pelo nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós estamos numa sexta-feira, dia 9 de novembro de 1860, uma sessão geral. Diz aqui para nós o boletim. O Sr. Allan Kardec faz algumas observações sobre o que foi dito na última sessão concernentes às manifestações físicas. A respeito, lembra a instrução dada por São Luís no mês de novembro de 1859, quanto ao objetivo dos trabalhos da sociedade. Esta instrução está assim formulada: zombaram das mesas girantes, jamais zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Elas foram o limiar da ciência. É nela que, entrando, devem ser deixados os preconceitos, como se deixa um casaco. Não posso senão vos estimular a fazer as vossas reuniões um centro sério. Que alhures façam demonstrações físicas, vejam, ouçam, mas que entre vós haja compreensão e amor. Que pensais ser aos olhos dos espíritos superiores quando fazeis girar ou levantar uma mesa? Escolares. Passará o sábio seu tempo a recordar o ABC da ciência? Ao passo que, vendo que investigais as comunicações sérias, considerar-vos-ão como homens em busca da verdade. São Luís. Não está aqui, senhores, acrescenta o Sr. Allan Kardec, um admirável programa traçado com essa precisão, essa simplicidade de palavra que caracterizam os espíritos verdadeiramente superiores? Que entre vós haja compreensão, isso é, que devemos aprofundar tudo para nos darmos conta de tudo. Que entre vós haja amor, isso é, que a caridade é uma mútua benevolência e uma mútua benevolência sejam o objetivo de nossos esforços, o laço que nos deve unir, a fim de mostrar, pelo nosso exemplo, o verdadeiro objetivo do Espiritismo. Enganar-nos-íamos singularmente quanto aos sentimentos da sociedade se julgássemos que ela despreza o que faz noutros lugares. Nada é inútil, e as experiências físicas também têm sua vantagem, que ninguém contesta. Se não nos ocupamos com elas, é porque tenhamos outra bandeira. Temos nossa especialidade de estudos, como outros têm a sua, mas isso tudo se confunde num objetivo comum: o progresso e a propagação da ciência. Comunicações diversas. Primeiro, leitura de ditados espontâneos recebido fora da sociedade. Segundo, carta do Sr. L. de Troyes, relatando fatos ocorridos em sua presença, produzidos pelo espírito obsessor de que se tratou na última sessão. Esses fatos, que haviam cessado desde 1856, acabaram de reproduzir-se em consequências muito notáveis e serão objeto de estudo por parte da sociedade. Estudos. Primeiro, perguntas diversas sobre a obsessão, sobre a possibilidade de reproduzir, por daguerreotipia, a imagem das aparições visíveis e tangíveis, sobre as manifestações físicas do Sr. Squire. Segundo, pergunta sobre o espírito que se manifesta em Troia, especialmente sobre efeitos magnéticos produzidos nessa circunstância. Terceiro, 5 ditados espontâneos são obtidos por 4 médiuns diferentes. Quarto, evocação do espírito perturbador de Troia. Esse espírito revela uma das mais baixas naturezas. Então vimos aqui uma situação bastante dramática
que acabou despertando a curiosidade dos membros da sociedade para um estudo mais aprofundado, inclusive estudando o próprio espírito, né? Aqui nós tivemos uma expressão daguerreotipia. Nós temos aqui uma definição dela que Kardec colocou, quando se falava sobre a parte das pinturas mediúnicas que foram obtidas. Então ela é tida da seguinte forma. Vou pegar aqui rapidamente. Está aqui, ó. Daguerreótipo foi o primeiro processo fotográfico a ser anunciado e comercializado ao grande público. O processo dele, vamos ver aqui, desde a criação de uma câmara escura e da câmara lúcida, que permitiam os artistas desenhassem as imagens diretamente projetadas sobre uma superfície. Então esse daguerreotipia era um processo que nós tínhamos de você pegar uma imagem, colocar essa imagem à frente de uma luz, e essa luz então, como numa tela de cinema, projetar numa parede. Então assim fizeram essa pintura de um espírito que se manifestava, colocaram então ele contra a luz, ou ele se posicionava contra a luz, a sua imagem se refletia numa tela ou numa parede, e aí, então eles faziam essa pintura. Então esse era um trabalho também curioso, de registro na época, já que nós não tínhamos ainda as máquinas fotográficas tão difundidas. Então nesse caso nós vimos aqui que também utilizavam essa técnica, ainda de uma forma primitiva, para registro das presenças espirituais. Muito bem. Iniciando aqui o nosso estudo de hoje, então. Esse é o texto número 55. Como eu falei para vocês, é um texto que vai chamar bastante a nossa atenção. Começa na história da fotografia, né? Quem quiser depois conhecer, só dá uma chegadinha aqui no boletim e pegar essa palavra que está aqui para vocês, ó. Essa foi a expressão utilizada por Kardec aqui no boletim, ou pelo redator aqui no boletim. Bom, como eu falei para vocês, esse aqui é um texto interessante, vamos tratar de questões sociais. E nós vamos observar que nas colocações aqui de Leon Denis, mostra para nós o pensamento que ele tinha naquela época sobre essas questões sociais, envolvendo principalmente aquilo que nós estudamos nos livros de história, e que hoje tem um reflexo muito interessante naquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. Então uma ideia que se iniciou lá em 1848, 1849, com Karl Marx, com Engels, que eram aqueles precursores do socialismo. Depois nós tivemos, já no início do século XX, a grande Revolução Russa, né, onde foi formada a União Soviética, tendo o socialismo como sistema político e econômico principal. E isso se reflete hoje. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, partidos políticos que trabalham pela difusão do socialismo, como nós temos, né? A principal característica são os símbolos vermelhos, né? Como por exemplo o PT, o PC, o PCdoB, o PCB, são partidos voltados para o socialismo e trazem essa cor vermelha como referência à União Soviética, que foi o principal país que aplicou o socialismo como um princípio social e econômico também. Lá no século XIX, quando nós tínhamos ali já uma fase pós-revolução industrial, e a gente lembra que a Revolução Industrial, que também foi estudada no livro de História, eu tenho certeza que muita gente não gostava desse capítulo, ou não gostava da história, exatamente porque não é um assunto muito dinâmico, não é um assunto muito agradável, né, em termos de interesse do aluno, mas na verdade ele tem um fundo filosófico muito profundo dentro dessas questões sociais. Então naquela época pós-Revolução Industrial, quando as máquinas foram criadas, né, as primeiras máquinas a vapor principalmente, nas tecelagens inglesas, nós vimos ali que começou-se um trabalho de aplicação da mão de obra para geração de lucro.
E esse lucro ele era concentrado na mão dos empresários, que eram os burgueses que aplicavam o seu capital na criação de fábricas. Então, naturalmente, dentro dessa ambição e dessa cobiça humana, era muito natural que, não de uma forma escravagista que acontecia na Inglaterra e depois na Europa, de um modo geral, que acontecia naquela época, mas acabava colocando o trabalhador submetido a um salário muito pequeno, sendo explorado, trabalhando 16 horas por dia. Nós tínhamos mulheres, crianças, famílias inteiras que trabalharam, principalmente na exploração do carvão, que era a matéria-prima para a produção de energia para essas indústrias. Então, as imagens que nós temos daquela época, nas gravuras, nas fotografias, são pessoas sujas com aquela marca de carvão, aquela marca preta, as fábricas com suas grandes chaminés, aquelas fábricas de tecelagem com aquelas máquinas enfileiradas que pareciam não ter fim, pessoas trabalhando de uma forma, num ambiente bastante hostil. Não se tinha naquela época, para a gente ter uma ideia, fim de semana, se você só trabalhava pelo dia que você ganhava. Você não tinha um fim de semana remunerado, você não tinha um seguro de saúde, você não tinha uma carteira assinada. Então era muito comum que nós houvéssemos uma discussão muito profunda na Europa a respeito desse sistema social que começava a ser desenvolvido naquela época. Porque antes dessa Revolução Industrial, nós tínhamos acabado de sair do feudalismo. O feudalismo eram ali os senhores feudais, com seus castelos, com suas grandes fazendas, e pessoas trabalhando para ele, enquanto a nobreza ficava somente aproveitando as facilidades da vida, os seus títulos de nobreza e sua riqueza, enquanto que as pessoas trabalhavam para sobreviver ou muitas vezes viviam numa condição escrava. Então depois, na Idade Moderna, quando nós tivemos o início dessa relação de trabalho entre assalariados e patrões desse modo tão desigual, era natural que nós tivéssemos essa classe burguesa trabalhando cada vez mais para manter esse tipo de produção, já que isso gerava um grande lucro, e ao mesmo tempo nós tínhamos, por outro lado, a sociedade, principalmente dos trabalhadores, do proletariado, começando a se mobilizar para poder lutar pelos seus direitos. Então essa ideia do socialismo, que foi exatamente discutida por esses pensadores daquela época, colocava em xeque exatamente esse método que o capitalismo começava a desenvolver. Então nós tínhamos ali a sociedade europeia, né, e depois nós começamos a observar isso também aqui no continente americano, de dois pensamentos ou de duas ideias sociais ou de produção, de relação de produção polarizadas. De um lado, nós tínhamos o capitalismo, que era exatamente assim: quanto mais você trabalha, quanto mais você produz, mais você enriquece. Por outro lado, nós tínhamos o socialismo, que era aquela ideia de que toda a produção deveria ser distribuída igualmente por todos aqueles que trabalharam. Então, diante dessa divisão, nós começamos a perceber que o espiritismo, quando ele começou a se difundir e começou a fazer essa análise sobre a evolução do nosso planeta, sobre a evolução da sociedade, também entrava nessa discussão. Leon Denis foi um desses pensadores que expuseram seu pensamento de um modo bastante claro, tanto que ele escreveu um livro chamado Socialismo e Espiritismo, ou Espiritismo e Socialismo. Deixa eu pegar para vocês aqui exatamente o tempo em que ele foi. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Está aqui, o Socialismo e o Espiritismo, um livro que foi publicado no ano de 1846. Deixa eu ver aqui, não, isso aqui foi a idade dele. Rapidamente aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não tenho aqui a bibliografia exata de quando foi lançado esse livro, mas certamente vocês vão encontrar com facilidade aí fazendo algumas pesquisas. Mas ele lançou esse livro também trazendo essa ideia, mostrando a preocupação que o espiritismo tem na evolução da sociedade. E depois de um tempo nós percebemos que, com a aplicação desse sistema socialista em algumas nações, como foi o caso, por exemplo, da Rússia, através daquela grande revolução
Rússia, que aconteceu em 1917, chamada, né, principalmente de Outubro Vermelho, que foi aquele grande momento no meio da Primeira Guerra Mundial, onde nós tínhamos ali a Rússia entrando em guerra, mas os trabalhadores sem salário, os trabalhadores tendo dificuldade para arrumar emprego. Então houve uma grande mobilização social para acabar com essa participação da guerra e, ao mesmo tempo, também com doenças envolvendo tudo isso, né, fazendo com que os trabalhadores se organizassem para determinar de que forma que aquele país deveria se desenvolver. E foi aí então que os czares, né, o czar foi tirado do comando. Houve então aquela revolução onde Vladimir Lenin foi o grande líder daquele movimento trabalhista e foi fundada então a União Soviética. Só que com o passar do tempo nós percebemos que a então União Soviética, que era um país que implantava um sistema socialista, acabou se tornando uma grande ditadura. E aí então houve mortes, né, como nós vimos durante o decorrer da própria história da União Soviética e tudo mais. Então todas essas situações aconteceram exatamente por uma questão social. Não eram simplesmente assim pessoas que queriam viver dessa forma ou inventaram um novo sistema. Foi algo natural, né? Eu vou ver, já pesquiso já, Elcio, que já confirmo para vocês. Então, mas se você puder colocar para mim aí, já ajuda também. Então nós vimos ali que foi um movimento natural. Aliás, como toda a história da humanidade, nós percebemos que os eventos foram se sucedendo, criando então formas de vida das pessoas, filosofias de vida que as pessoas tinham, que a sociedade tinha, para tentar encontrar a melhor forma dela se desenvolver, de alcançar aquela felicidade dentro dos padrões humanos, padrões terrenos, e também o seu bem-estar. Então todas essas mobilizações foram acontecendo e hoje nós estamos também escrevendo a nossa história, como daqui a alguns anos, daqui a 50, talvez daqui a 100 anos, nós estaremos lendo nos livros de história exatamente o que aconteceu no início do século XXI. Então cada geração escreve um pedacinho dessa história, cada geração conta um pouquinho da forma como essa igualdade, essa liberdade, essa fraternidade, que eram aqueles princípios que nós encontramos lá na Revolução Francesa, que Kardec também escreveu sobre isso, lá no livro Obras Póstumas. Então nós tínhamos ali exatamente os padrões principais que a sociedade deve buscar, ou que os próprios seres humanos devem buscar também. Esse compartilhamento da produção, essa igualdade do estilo de vida, oportunidades para todos. Então é isso que todo mundo quer. Só que não é tão simples alcançar dessa forma. Depois de um tempo nós tivemos uma discussão curiosa também, mostrando que nós temos o capitalismo e o socialismo como dois pensamentos principais. Nós tivemos outros no decorrer da história, né, como o anarquismo, que era um sistema de governo, que pensava em que a sociedade devia se autogovernar sem ter liderança. Isso durou pouco tempo, acabou não se desenvolvendo, exatamente porque, para que uma sociedade se autogoverne, é necessário que ela tenha capacidade de fazer isso. Só que, infelizmente, nós acabamos não encontrando. Então, acabou chegando na seguinte conclusão. Isso foi uma colocação que um espírito, pois eu não me recordo o nome dele agora, que ele falava exatamente sobre isso, que o socialismo é importante para fazer prevalecer a igualdade entre a sociedade, mas ao mesmo tempo o capitalismo também é importante porque demonstra nessa desigualdade intelectual que existe na sociedade aqueles que são capazes de gerar a produção e ao mesmo tempo aqueles que são capazes de distribuir igualmente essa produção. Então, o socialismo puro por si só não teria condições de fazer com que o mundo se equilibrasse. E ao mesmo tempo o capitalismo por si só também não teria condições de fazer com que o equilíbrio também chegasse. Então haveria necessidade de fazermos um equilíbrio entre a capacidade de produção estimulada pelo capitalismo e ao mesmo tempo a capacidade de distribuição demonstrada no socialismo. Então, na verdade, nós estaríamos esperando, segundo a visão desse espírito, uma nova forma de administrarmos o nosso mundo.
de fazer com que todos nós tivéssemos as mesmas oportunidades e, naturalmente, respeitando a desigualdade intelectual que existe. Porque, como nós colocamos numa outra oportunidade já há bastante tempo, quando nós conversávamos, nós vimos o seguinte: vamos pegar, por exemplo, uma grande indústria na atualidade e colocarmos essa indústria, tiramos os diretores dessa indústria e colocamos ela para ser administrada pelos trabalhadores. A pergunta é: essa indústria se manteria ou ela cairia na falência por falta de capacidade administrativa? Então nós veríamos que muitas indústrias simplesmente entrariam em colapso e implodiriam por falta de gerenciamento de alto nível, vamos dizer assim. Então, o que significa isso? Que, embora nós tenhamos a ideia de que a igualdade seria importante para todos nós não conseguiríamos ainda alcançar nesse sistema que nós desejamos nas condições atuais. Então é uma mudança que gradualmente vai acontecendo, respeitando aqueles que estão na condição de liderança, mas também trabalhando tanto as lideranças quanto os trabalhadores, para que todos tenham essa ideia de que todos devem ter as mesmas oportunidades. Então seria um novo sistema de governo que nós precisaríamos desenvolver para fazer com que o mundo chegasse nesse equilíbrio. Então o que nós vamos ler aqui agora, de Leon Denis, como eu falei para vocês, era aquela época muito difícil para a sociedade inglesa, para a sociedade europeia, onde as fábricas, onde os trabalhadores, onde os burgueses, que eram os empresários, nós ouvimos muito essa expressão, principalmente nessa época de eleição, os burgueses para cá, os burgueses para lá, classe trabalhadora, são termos que vêm desde aquela época, onde essas lutas sociais começaram a se desenvolver, exatamente porque começou também a surgir um aumento no sistema de produção, que era a criação das fábricas em virtude da criação da eletricidade, do desenvolvimento da eletricidade, do desenvolvimento das máquinas a vapor, as locomotivas, as fábricas e tudo mais. Para quem quiser conhecer, Elcio, principalmente a parte histórica do socialismo no século XIX, nós teríamos ali a visão de Leon Denis, que, como a gente viu, ele escreveu esse livro, Socialismo e Espiritismo, mostrando essa tendência que ele tinha para o socialismo naquele início, porque depois na prática, como eu comentei com vocês, nós percebemos que, por exemplo, a União Soviética comunista, a China comunista, Cuba comunista, nós percebemos que são sistemas de governo que não deram certo dentro daqueles princípios originais. Exatamente como eu comentei com vocês. Faliram, né? Faliram, e por que faliram? Exatamente porque as lideranças que tentaram impor esse tipo de sistema não tinham valores morais suficientes para fazer com que essa igualdade se tornasse pura. Mas acabou estimulando exatamente a ambição, a ganância de todos esses homens. Então a gente vê que não adianta você apresentar um sistema ideal se você não tem pessoas ideais para poder gerenciar esse sistema. É o que acontece, por exemplo, com a nossa legislação. Nós pegamos, por exemplo, a nossa Constituição, a princípio, ela poderia, vamos dizer assim, quase perfeita nas leis que foram escritas, gerenciando o nosso país, administrando, cuidando de todos os detalhes. Porém, aqueles que colocam em prática essas leis não têm valores suficientes para fazer com que o país alcance realmente esse estado mais desenvolvido. Então não adianta nós termos teorias perfeitas se a prática não consegue ser aplicada de uma forma perfeita por falta de pessoas perfeitas. Então esse é um raciocínio importante que nós precisamos ter. Não adianta os espíritos virem aqui hoje e trazerem para nós uma regra de conduta ideal, dizendo assim: olha, vamos colocar em prática esse tipo de filosofia de vida aqui no nosso planeta, que ele vai se transformar. Não adianta, porque nós não temos pessoas capazes de fazer com que isso se torne uma realidade. Então, por isso que nós vamos passando por cada fase da história da humanidade, sofrendo, destruindo, construindo, pensando, aplicando, consertando. Então, nós vamos nas tentativas de erros e acertos até alcançar esse sistema ideal. Então, a mesma coisa acontece com a própria doutrina espírita. Nós temos a doutrina hoje que ela se mostra para nós como
dentro das filosofias espiritualistas, talvez como a melhor filosofia que possa nos trazer esclarecimento a respeito do mundo espiritual e também a respeito da nossa própria vivência aqui no mundo físico. Mas nós percebemos que até mesmo nos centros espíritas, até mesmo entre os espíritas, nós encontramos dificuldade para fazer com que isso aconteça. Basta nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e perguntarmos assim: quais são os espíritas que conseguem pôr em prática 100% do que consta no Evangelho? É claro que a gente não vai encontrar ninguém que faça isso. E por que isso tudo? Porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. Exatamente porque nós trazemos as ideias perfeitas, mas não temos capacidade de colocar em prática perfeitamente essas mesmas ideias. Então o que nós vamos ver com Leon Denis é exatamente o pensamento que ele tinha naquela época, dentro daquele pensamento socialista inicial. Dentro daquele pensamento socialista puro, que não foi, digamos assim, corrompido pela ambição humana. Seria mais ou menos, fazendo uma comparação pobre, aquele cristianismo trazido por Jesus lá no início dessa nova era, e o que o cristianismo se transformou com a influência das igrejas, com a influência dos homens e tudo mais. Então o cristianismo puro é uma coisa, o cristianismo distorcido é outra completamente diferente. A proposta, inclusive, do Espiritismo é reavivar aquele cristianismo primitivo puro. O socialismo é a mesma coisa, aqueles pensadores do século XIX trouxeram aquele pensamento para fazer com que a sociedade europeia naquela época se transformasse numa sociedade equilibrada, igualitária para todas as pessoas, mas acabou sendo distorcida exatamente pelas ambições e ganâncias do ser humano. Então vamos aqui para a gente estudar um pouquinho daquilo que Leon Denis está trazendo para nós. Eu vou tentar estudar isso aqui tudo hoje com vocês, não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Inclusive aqui na introdução desse livro Socialismo e Espiritismo, nós temos aqui uma visão interessante do senhor Freitas Nobre. Aliás, essa é uma biografia muito válida para nós estudarmos. Nós falamos, deixa eu pegar aqui, de José de Freitas Nobre. Ele foi o esposo da doutora Marlene Nobre, que todos nós conhecemos, que é da Associação Médico Espírita Brasileira, Associação Médico Espírita Mundial. O senhor José Freitas Nobre, ele foi vice-prefeito daqui de São Paulo, foi deputado 4 vezes aqui por São Paulo, então ele foi advogado, foi político, foi escritor, fundador da Folha Espírita. A Folha Espírita era um jornalzinho que era vendido em banca de jornal na década de 80, década de 70. Então ele foi um político muito atuante, não apenas dentro do movimento espírita, mas no próprio desenvolvimento da sociedade, levando como base principal o pensamento espírita. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a biografia dele, procurem aí depois José de Freitas Nobre, que foi conhecido como Freitas Nobre dentro do movimento espírita, que traz para nós a introdução desse livro. Ele diz o seguinte, no livro Socialismo e Espiritismo: não conheço o texto original de Leon Denis que serviu de base à presente tradução de Wallace Leal Rodrigues, e igualmente não encontrava motivo para essa análise que me foi solicitada por esse dedicado companheiro de doutrina. Aliás, suas observações e notas já haviam aumentado sobremaneira o volume em relação ao texto original, e incluindo dados históricos e biográficos importantes sobre a matéria. Isso porque o Wallace Rodrigues ele acabou pegando o original de Leon Denis e trazendo informações complementares históricas, já que no século XX nós tivemos ali 100 anos de informações sobre o socialismo, para poder complementar aquilo que o Leon Denis trouxe na época. E ele diz assim: vale observar ainda, de início, que o trabalho de Leon Denis sobre socialismo e espiritismo foi redigido quando ainda não se conheciam os principais experimentos políticos originados com as teorias de Engels, Marx e Lenin, nem as distorções de conceitos e mesmo de conteúdo. Aquilo que eu falei para vocês. O que Leon Denis trouxe para nós foi exatamente aquele pensamento puro do socialismo. Já na década de 80, principalmente ali naquela época, em que começávamos a observar um grande abalo
das nações que se sustentavam no socialismo, nós tivemos ali, como foi colocado por Freitas Nobre, as distorções de conceito e de conteúdo daquilo que foi proposto inicialmente pelo socialismo e daquilo depois que foi visto como realidade. E continua aqui para nós. Mas o primeiro destaque deve ser dado às diversificações do socialismo, pois, deformado em sua análise e aplicação, tem servido de cobertura para estruturas de Estado que não corresponde à sua realidade doutrinária. Aqui, mais uma vez, mais uma colocação importante, que nações que se colocam como socialista, mas que não põem em prática a filosofia do socialismo, como foi visto naquela época. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, ou sobre esse livro, deem uma lidinha depois, Socialismo e Espiritismo, que vocês vão ver exatamente o que era o pensamento puro e original do socialismo e no que ele se transformou de lá para cá no decorrer desse século e meio que nós avançamos. Vamos então aqui para esse trecho do livro Depois da Morte, que traz mais ou menos um resumo daquilo que Leon Denis propôs nesse outro livro. Então ele diz assim para nós: as questões sociais preocupam vivamente a nossa época, então naquela época e na nossa também na atualidade. Vê-se, não sem espanto, que os progressos da civilização, o aumento enorme dos agentes produtivos e da riqueza, o desenvolvimento da instrução, não têm podido extinguir o pauperismo nem curar os males do maior número. Pauperismo, ele foi uma filosofia naquela época, analisada por Karl Marx. Pauperismo vem de paupérrimo, vem de pobreza. Que ele afirmava o seguinte, que se existe pobreza extrema, a culpa é exatamente do sistema capitalista daquela época, em que os empresários, os burgueses da época, que eram aqueles homens que andavam de cartola, andavam de carruagens, com suas bengalas, participando das grandes festas da alta sociedade europeia e tudo mais, era exatamente o oposto daquilo que acontecia com os trabalhadores da classe assalariada, principalmente que recebia aquele salário básico para sua sobrevivência, que não era possível sobreviver, como eu falei para vocês, né? Crianças, mulheres grávidas, pessoas doentes, se não trabalhavam, não ganhavam. Então, era exatamente o oposto. Então ele dizia, nessa teoria do pauperismo, que essa pobreza extrema era resultado do pensamento dos empresários, do pensamento dos burgueses, que era necessário transformar, que não era um acidente, dizendo assim, olha, pelo fato dos trabalhadores receberem muito pouco, eles acabavam ficando na pobreza. No pensamento de Karl Marx naquela época, ele dizia que essa pobreza era provocada propositadamente pelos empresários, porque eles queriam a maior parte da produção para eles e deixar apenas o resto para esses trabalhadores. Foi isso que começou a mobilizar esses movimentos sociais naquela época. Depois, no início do século XX, nós tivemos ali a formação dos sindicatos, principalmente aqui no continente americano, como por exemplo nos Estados Unidos. Na Europa também o movimento sindical começou a se mobilizar para poder se organizar. Né? Naquela época, né, a gente vê ali década de 30, década de 40 aqui no Brasil, nós tivemos Getúlio Vargas, né, considerado o pai dos pobres e o pai dos ricos, trazendo ali aqueles primeiros benefícios dos trabalhadores, que também era um pensamento social que ele tinha naquela época. Vamos em frente. Né, a gente acabava de sair dali da época da República do Café com Leite, onde nós tínhamos ali fazendeiros, aqueles homens que já não eram mais escravagistas, né, mas eram fazendeiros que se preocupavam com seus próprios interesses. E aí então veio Getúlio Vargas para quebrar também esse pensamento. O Brasil também passou por essa história. Né? Dá a impressão de que a gente não está falando de espiritismo, né? Mas na verdade nós estamos falando do pensamento espírita exatamente com a preocupação de fazer com que a sociedade se desenvolva dentro do seu próprio estilo de vida. Então nós não estamos fugindo do tema. Vamos lá, continuando. Entretanto, os sentimentos generosos e humanitários não desapareceram. No coração dos povos aninham-se instintivas aspirações para a justiça e bem assim anseios vagos de uma vida melhor. Compreende-se, geralmente,
que é necessária uma divisão mais equitativa dos bens da terra. Daí 1000 teorias, 1000 sistemas diversos, tendentes a melhorar a situação das classes pobres, a assegurar cada um os meios do estritamente necessário. Mas a aplicação desses sistemas exige da parte de uns muita paciência e habilidade, da parte de outros um espírito de abnegação que lhes é absolutamente essencial. Em vez dessa mútua benevolência que, aproximando os homens, lhes permitiria estudar em comum e resolver os mais graves problemas, é com violência e ameaça nos lábios que o proletário reclama seu lugar no banquete social. É com acrimônia que o rico se confina no seu egoísmo e recusa a abandonar aos famintos as menores migalhas da sua fortuna. Assim, um abismo abre-se. As desavenças, as cobiças, os furores acumulam-se de dia em dia. Destaque: 2 pontos importantes. Enquanto os ricos se isolam no seu próprio mundo, esquecendo os trabalhadores e os pobres jogando as suas migalhas, os pobres começam com violência e ameaça para poder reclamar o seu lugar. Então nós vimos ali que foi criada uma situação onde 2 extremos brigam pelos seus próprios interesses. Nós não temos aquele equilíbrio de pensarmos assim, o trabalhador pensando, deixa eu pensar de que forma que eu posso ajudar para que a produção seja a melhor possível. E no caso, o empresário pensando, deixa eu pensar de que forma que eu posso distribuir essa produção ou o resultado dessa produção com todos aqueles que participam dessa cadeia produtiva. Então nós não temos esse diálogo, não tínhamos esse diálogo naquela época, e hoje nós temos um diálogo, mas um diálogo ainda muito precário, onde nós vemos, por exemplo, classes brigando, nós vemos países brigando. Tivemos agora, nesse fim de semana, o encontro do G20, o grupo dos 20 países mais ricos do planeta, incluindo o Brasil. Nós estamos também nesse grupo, tentando encontrar formas de privilegiar a sua própria população sem prejudicar aqueles que colaboram para o desenvolvimento dessa nação. Então nós estamos ainda engatinhando nessas discussões. E nós pensamos assim, mas já faz mais de um século que esse debate continua se desenvolvendo. Podemos esperar mais outros tantos séculos por aí. Porque enquanto, como eu falo sempre para vocês, enquanto o indivíduo não mudar o seu modo de pensar, nós não teremos uma sociedade modificando, nós não teremos uma nação se modificando. Se nós, individualmente, vamos demorar mais umas 3 ou 4 encarnações para nos transformarmos, imagine uma sociedade inteira quanto tempo vai demorar. Então temos ainda um longo percurso para seguir, para percorrer, para chegarmos até esse final. E continua. O estado de guerra ou de paz armada que pesa sobre o mundo alimenta esses sentimentos hostis. Os governos e as nações dão funestos exemplos e assumem grandes responsabilidades, desenvolvendo instintos belicosos em detrimento das obras pacíficas e fecundas. A paixão pela guerra traz tantas ruínas morais quanto os destroços materiais. Desperta, atiça as paixões brutais e inspira o desprezo pela vida. Após todas as grandes lutas que têm ensanguentado a terra, pode-se observar um rebaixamento sensível do nível moral, um recuo para a barbaria. Como se poderiam reconciliar umas classes com outras, apaziguar as más paixões, resolver os problemas difíceis da vida comum, quando tudo nos convida à luta e quando as forças vivas das nações são canalizadas à destruição? Aqui Leon Denis trata para nós de uma época em que havia conflitos muito graves entre nações. Nós tínhamos ali na Europa conflitos entre França e Alemanha, depois nós tivemos, pós esse período do século XIX, de tantos conflitos que nós tínhamos ali também, tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial,
que foi um problema seríssimo que nós tivemos. Depois tivemos a Segunda Guerra Mundial e outras guerras que foram se sucedendo, como, por exemplo, Vietnã, Coreia. Isso são guerras participando daqueles conflitos entre nações que viviam sistemas sociais diferentes, naquela época da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética e tudo mais. Então, como é que nós podemos sentar para conversar, que é o que Leon Denis propõe para nós, sentarmos para conversar sobre a forma que nós estamos vivendo e a forma como nós desejamos viver, se as nações ainda se encontram em conflito, muitas vezes nesse conflito armado. Então ele coloca, não adianta a gente querer exaltar o espírito de paz, o espírito pacifista, se na prática nós estamos com esse espírito belicoso, armado e sempre preparado para o conflito. Continua. Essa política homicida é uma vergonha para a civilização e os povos devem, antes de tudo, esforçar-se para lhe pôr um termo, reclamando sonoramente o direito de viver na paz e no trabalho. Entre os sistemas preconizados pelos socialistas, a fim de obterem uma organização prática do trabalho e uma criteriosa distribuição dos bens materiais, os mais conhecidos são a cooperação e a associação operária. Alguns há que vão até o comunismo, mas até a época presente, a aplicação parcial desses sistemas só tem produzido resultados insignificantes. É verdade que para viverem associados, para participarem de uma obra em que se unam e que se fundam interesses numerosos, seriam precisas qualidades raras. Aqui a gente entra exatamente naquilo que eu comentei com vocês. Nós apresentamos então teorias que parecem ser perfeitas, mas nós não temos indivíduos com qualidades raras para fazer com que ele seja aplicado de uma forma correta. Então a teoria é perfeita, a prática é imperfeita, na verdade bastante equivocada. E continua. A causa do mal e seu remédio estão muitas vezes onde não são procurados, e por isso é que vão que muitos se têm esforçado por criar combinações engenhosas. Sistemas sucedem a sistemas. Instituições dão lugar a instituições, mas o homem permanece desgraçado, porque se conserva mal. A causa do mal está em nós, em nossas paixões e em nossos erros. Eis o que se deve transformar. Para melhorar a sociedade, é preciso melhorar o indivíduo. É necessário o conhecimento das leis superiores de progresso e de solidariedade, a revelação da nossa natureza e dos nossos destinos. E isso somente pode ser obtido pela filosofia dos espíritos. Aliás, a gente volta mais uma vez àquela colocação sobre a lei do progresso que Kardec traz para nós lá no Livro dos Espíritos, perguntando qual a contribuição que o Espiritismo poderia trazer para a sociedade. E os Espíritos dizem, a principal contribuição será a modificação das nossas instituições. Significa o quê? Transformando o indivíduo, transforma o seu modo de pensar, transforma o seu modo de dirigir, de gerenciar, de trabalhar, e aí então nós teremos uma mudança geral nas empresas, nos governos, na sociedade como um todo. Continua. Talvez haja quem não admita essa ideia. Acreditar que o Espiritismo possa influenciar sobre a vida dos povos, facilitar a solução dos problemas sociais, é ainda muito incompreensível para as ideias da época. Mas, por pouco que se reflita, seremos forçados a reconhecer que as crenças têm uma influência considerável sobre as formas das sociedades. Então a gente começa que as crenças religiosas têm uma influência direta na forma como as pessoas vivem. Vamos entender o que ela quer dizer com isso. Na Idade Média, a sociedade era a imagem fiel das concepções católicas. Ou seja, tudo girando em torno de Deus, a Igreja como principal estrutura que apontaria uma direção para a vida das pessoas.
os reinos, os governantes, os impérios também se dirigiam por essas diretrizes, pelo menos aqui no mundo ocidental. Depois ele passa: a sociedade moderna, sob a inspiração do materialismo, vê apenas no universo a concorrência vital, a luta dos seres, luta ardente, na qual todos os apetites estão em liberdade. Tende a fazer do mundo atual a máquina formidável e cega que tritura as existências e onde o indivíduo não passa de partícula ínfima e transitória, saída do nada para em breve a ele voltar. Aqui a gente já entra agora na Idade Moderna. Se na Idade Média nós tínhamos a influência da Igreja, colocando, por exemplo, a visão de Deus e a visão do mundo dentro de suas concepções, de seus dogmas, na Idade Moderna nós tínhamos o quê? O Iluminismo, que era aquele pensamento filosófico que desvinculava a vida da sociedade da influência da Igreja, falava sobre igualdade, fraternidade, liberdade. Tínhamos ali aqueles pensadores que falavam que o pensamento religioso não poderia ser a melhor referência para falar sobre o que acontecia aqui no mundo. Surgiu então pensamentos como o positivismo. O positivismo dizia assim: sem essa história de que Deus manda em tudo. O que manda aqui em tudo, que a gente tem que entender, é o que a ciência fala, é o que a lógica fala, é o que a razão fala. E isso nós víamos em sistemas de governo, em fenômenos da ciência, fenômenos sociais. Tudo isso era visto de um modo materialista. Esquece Deus e vamos cair na realidade. Olha para fora e começa a analisar o porquê das coisas. Qual é a causa, qual é o efeito, de que forma que isso vai acontecer. E isso fez, então, com que a vida das pessoas se tornasse muito pragmática. O pensamento pragmático nada mais é do que o pensamento prático. Eu tenho que pensar naquilo que é melhor, naquilo que funciona, naquilo que é mais rápido. Então, na época moderna, nós tivemos então ali aquela lei do mais forte, do mais rápido, do mais inteligente, do mais ágil. E por isso então as pessoas estavam pensando em que eu tenho que trabalhar para poder enriquecer, eu tenho que enriquecer para poder ficar melhor. Então não tinha o que tem depois da vida física, o que tem antes da vida física, o que interessa é agora. E foi daí que surgiu então essa grande movimentação vinda através da própria Revolução Francesa, que aconteceu ali, né, marcada pela queda da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. Cabeças rolaram, guilhotina, decapitavam milhares de cabeças, governos caíram, as pessoas iam para a rua reivindicar seus direitos. Depois nós tivemos ali pouco tempo, também ali a grande revolução industrial, os trabalhadores reivindicando direito, os burgueses querendo enriquecer cada vez mais, as máquinas trabalhando, a fumaça saindo. Esse foi exatamente o modelo da Idade Moderna. Continua para nós aqui. Mas quanta mudança nesse ponto de vista. Só um instantinho. Mas quanta mudança nesse ponto de vista, logo que o novo ideal vem esclarecer-nos ao ser e regular-nos a conduta. Aqui nesse caso, né, o Elcio, a idade contemporânea ela não foi nem abordada por Leon Denis, já que ele não vivia nessa época, mas a gente pode ver a nossa realidade hoje para entendermos o que nós aprendemos com tudo isso que eles viveram, ou que nós já vivemos na Idade Média e na Idade Moderna. O que o nosso dia a dia hoje fala a respeito das relações sociais, das relações trabalhistas, das relações entre as nações, entre as classes. Então basta a gente analisar, e para isso naturalmente tem que sentar numa carteira de uma escola e começar a pesquisar para poder entender exatamente o que aconteceu. Mas vamos lá. Mas quanta mudança nesse ponto de vista, logo que o novo ideal vem esclarecer-nos o ser e regular-nos a conduta. Convencido de que essa vida é o meio de depuração e de progresso, que não está isolada de outras existências, ricos ou pobres, todos ligarão menos importância aos interesses do presente. Isso deveria ser assim, né? Não importa se você é rico,
não importa se você é pobre. O que importa é você entender que você é um espírito imortal. Que a sua presença aqui hoje nada mais é do que uma sequência de eventos do passado e que também começa a planejar alguma coisa que vai acontecer no futuro. Então você não é rico e você não é pobre. Você está rico e você está pobre. Mas que isso pode se inverter radicalmente no futuro, dependendo da forma como você se desenvolve. Então, tendo essa visão mais elevada a respeito da vida, nós deixamos de considerar os eventos que acontecem nesse momento. Tem significado, sem dúvida nenhuma. Nós sentimos, nós sofremos os seus efeitos. Mas sabemos que esses efeitos são temporários e que não nos atingem espiritualmente, nos atingem fisicamente. Se nós não temos a convicção daquilo que, por exemplo, o Espiritismo traz para nós, eu posso até achar muito interessante tudo aquilo que o Espiritismo fala. Mas isso não muda a minha realidade, não tira a minha revolta, ou não tira o interesse que eu tenho na busca do prazer, na busca das sensações. E continua. Em virtude de estar estabelecido que cada ser humano deve renascer muitas vezes sobre este mundo, passar por todas as condições sociais, sendo as existências obscuras e dolorosas, e então as mais numerosas, e a riqueza mal empregada, acarretando gravosas responsabilidades, todo homem compreenderá que, trabalhando em benefício da sorte dos humildes, dos pequenos, dos deserdados, trabalhará para si próprio, pois lhe será preciso voltar à terra e haverá 9 probabilidades sobre 10 de renascer pobre. Olha só, dependendo da forma como nós nos comportamos nessa nossa relação social, de 10 chances, 9 são aquelas que nós vamos nascer em condições difíceis. E apenas uma probabilidade, de 10 para 1, ou de 9 para 1, uma única oportunidade que nós temos de nascer numa condição melhor. E isso se nós nos esforçarmos bastante. Do contrário, nós continuaremos vivendo essas condições difíceis. Para aprendermos, inclusive, na própria prática. Graças a essa revelação, a fraternidade e a solidariedade impõem-se. Os privilégios, os favores, os títulos perdem sua razão de ser. A nobreza dos atos e dos pensamentos substitui a dos pergaminhos, ou seja, os diplomas, os papéis, não valem nada se comparado com a riqueza e a nobreza das nossas ações. Assim concebida, a questão social mudaria de aspecto. As concessões entre classes tornar-se-iam fáceis e veríamos cessar todo o antagonismo entre o capital e o trabalho. Conhecida a verdade, compreender-se-ia que os interesses de uns são os interesses de todos, e que ninguém deve estar sob a pressão de outros. Daí a justiça distributiva, sob cuja ação não mais haveria ódios nem rivalidades selvagens, porém sim uma confiança mútua, a estima e a afeição recíproca. Em uma palavra, a realização da lei de fraternidade, que se tornará a única regra entre os homens. Tal é o remédio que o ensino dos espíritos traz à sociedade. Se algumas parcelas da verdade, ocultas sobre dogmas obscuros e incompreensíveis, puderam outrora suscitar tantas ações generosas, que não se deverá esperar de uma concepção do mundo e da vida apoiada em fatos, pela qual o homem se sente ligado a todos os seres, destinado, como eles, a elevar-se progressivamente para a perfeição sob o impulso de leis sábias e profundas. Esse ideal confortará as almas, conduzindo-as pela fé ao entusiasmo e fará germinar por toda parte obras de devotamento, de solidariedade, de amor, que, contribuindo para a edificação de uma nova sociedade, sobrepujarão os atos mais sublimes da antiguidade. A questão social não abrange somente as relações das classes entre si. Abrange também a mulher de todas as ordens, a mulher, essa grande sacrificada, a qual seria equitativo restituir seus direitos naturais,
uma situação digna para que a família se torne mais forte, mais moralizada e mais unida. Aqui vale uma consideração, a preocupação que Leon Denis tinha também de abordar a questão da mulher. Não a mulher daquilo que nós entendemos hoje, porque embora hoje nós tenhamos ainda desigualdade entre os direitos, teremos ainda uma dificuldade muito grande naquilo que a mulher vivencia, nós podemos imaginar então o que era a vida da mulher no século XIX. Porque ali sim, nós víamos, né, claro que quanto mais por passado nós vamos, lembrando que nós vivemos numa sociedade patriarcal, onde a força física do homem determina de que modo que a mulher vai sobreviver, quanto mais para trás nós avançamos, maior era a dificuldade da vida feminina. Agora, no presente, nós temos ainda essas conquistas, temos ainda essas pequenas conquistas, né? Temos ainda essa desigualdade e tudo mais, mas no século XIX as coisas eram muito mais complicadas. Hoje vocês não só têm alma, Miriam, como vocês já podem votar. A gente lembra que aqui no Brasil a conquista, né, do primeiro voto, da primeira eleição que a mulher podia votar era uma coisa primorosa, né? Foi algo assim que valia o registro nos livros de história. Então aqui, por isso que ele chama a atenção das mulheres. Vamos entender exatamente como era a vida da mulher naquela época. Ele diz assim: a mulher é a alma do lar, é quem representa os elementos dóceis e pacíficos na humanidade. Libertada do jugo da superstição, se ela pudesse fazer ouvir sua voz nos conselhos dos povos, se a sua influência pudesse fazer-se sentir, veríamos em breve desaparecer o flagelo da guerra. A filosofia dos espíritos, ensinando que o corpo não passa de uma forma tomada por empréstimo, que o princípio da vida reside na alma e que a alma não tem sexo, estabelece a igualdade absoluta entre o homem e a mulher sob o ponto de vista dos méritos. Os espíritas conferem à mulher uma grande parte de suas reuniões e nos seus trabalhos. Nesse meio ela ocupa uma situação preponderante, porque é entre elas que saem os melhores médiuns. A delicadeza de seu sistema nervoso torna-a mais apta a exercer essa missão. Enchendo a bola de vocês, hein? É isso aí. Os espíritos afirmam que, encarnando de preferência no sexo feminino, se elevam mais rapidamente de vidas em vidas para a perfeição, pois, como mulher, adquirem mais facilmente essas virtudes soberanas: a paciência, a doçura, a bondade. Se a razão parece predominar no homem, na mulher o coração é mais vasto e mais profundo. A situação da mulher na sociedade é geralmente escurecida e muitas vezes escravizada. Por isso, ela é mais elevada na vida espiritual, porque quanto mais um ser é humilhado e sacrificado neste mundo, tanto maior mérito conquista perante a justiça eterna. Aqui nós falamos, né? Aqui ele fala para nós sobre essa questão da escravização da mulher. E nós temos hoje analisando o cotidiano, o dia a dia, ainda existe, de certa forma, uma repressão e até uma escravização da mulher no sistema de vida da sociedade. Quando nós vemos, por exemplo, as mulheres trabalhando dupla jornada, muitas vezes tripla jornada, porque ela tem que trabalhar, tem que estudar e tem que cuidar da casa. E essa muitas vezes é uma imposição de uma grande parte da nossa própria sociedade. Nós vemos assim nas empresas, por exemplo, mulheres que apresentam competências superiores a muitos homens, mas no salário acaba tendo essa redução. Exatamente porque, por ser mulher, ela acaba dando mais problemas, porque tem problema com família, tem problemas com filhos, tem problemas com licenças diversas e tudo mais. Né? Mas aqui no Brasil, de modo geral, as próprias universidades já mostram que grande parte do público é feminino. 55% para mulheres, 45% para homens. Mas nós vemos o que? Intelectualmente começam a demonstrar realmente o seu potencial. Mas a presença na sociedade não representa isso ainda.
exatamente por causa dessa rejeição, digamos assim, dessa ideia de igualdade que nós ainda temos na nossa sociedade. E continua. Esse argumento, contudo, não pode ser invocado por aqueles que pretendem manter em tutela a mulher. Seria absurdo tirar pretexto dos gozos futuros para perpetuar as iniquidades sociais. Nosso dever é trabalhar na medida de nossas forças para realizar na terra os desígnios da providência. Ora, a educação e o engrandecimento da mulher, a extinção do pauperismo, da ignorância e da guerra, a fusão das classes na sociedade, o aperfeiçoamento humano, todas essas reformas fazem parte do plano divino, que não é outra coisa senão a própria lei do progresso. Aqui Leon Denis então faz aqui um resumo, né? A educação e engrandecimento da mulher, acabar com a pobreza e com a miséria, com a ignorância, com as guerras, a fusão das classes na solidariedade, do aperfeiçoamento do ser humano, tudo isso promoveria então uma mudança significativa no nosso planeta. A Miriam colocou: a própria mulher ainda carrega e passa à frente uma educação machista, porque na verdade a gente passa aquilo que nós aprendemos. Então, como nesse caso as mulheres acabam sendo educadas, nós vemos um caso clássico, Miriam, que aconteceu na África, mostrou nessa semana que passou, aquelas ações de mutilações vaginais que aconteciam nas jovens de 14 e 15 anos que eram submetidas a esse tipo de ritual. E quem eram exatamente as pessoas que faziam essas mutilações? Eram mulheres. Então não eram homens que, claro que eles impunham essa cultura, mas nós vemos que aquelas que praticavam esse tipo de ato eram também mulheres. Então eram mulheres que prendiam, eram mulheres que faziam e aconteciam. Então, e depois acontece ainda hoje, semana passada aconteceu isso. Então nós vemos assim que, nesse caso, que é o mais extremo que eu estou mostrando para vocês, desse tipo de violência, nós encontramos mulheres como responsáveis. Então, se nesses extremos nós encontramos, no cotidiano, nesse tipo de transmissão que nós temos da educação nos lares, nós ainda vemos isso com muita clareza. A continuidade, a perpetuação dessa mesma cultura. E continua. Entretanto, não percamos de vista uma coisa. A indefectível lei não pode conceder a um ente humano senão a felicidade individualmente merecida. A pobreza sobre os mundos como o nosso não poderia desaparecer completamente, porque é condição necessária ao espírito que deve purificar-se pelo trabalho e pelo sofrimento. A pobreza é a escola da paciência e da resignação, assim como a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Nossas instituições podem mudar de forma, não nos libertarão, porém dos males inerentes à nossa natureza atrasada. Ou seja, vamos de novo aqui. Nossas instituições poderão mudar de forma, não nos libertarão, porém dos males inerentes à nossa natureza atrasada. A felicidade dos homens não depende das mudanças políticas, das revoluções, nem de nenhuma modificação exterior da sociedade. Enquanto essa estiver corrompida, as suas instituições igualmente o estarão, sejam quais forem as alterações operadas pelos acontecimentos. O único remédio consiste nessa transformação moral, cujos meios os ensinos superiores fornecem-nos. Que a humanidade consagre a essa tarefa um pouco do ardor apaixonado que dispensa a política, que arranque do seu coração todo o germe do mal, e os grandes problemas sociais serão dentro em pouco resolvidos. Então, dentro em pouco resolvidos é o que o Leon Denis coloca para nós naquela época. O Armando colocou, Kardec na sua época valoriza a mulher, e Emmanuel disse que a mulher tem que se dedicar ao lar, ao marido. No meu ver, ele fala de uma forma machista. É uma cultura, aquela mensagem que foi passada, o Armando, por Emmanuel, foi na década de 40, em que naquela época existia aquela estrutura social em que o homem trabalhava e a mulher cuidava do lar.
Né? Então, não era ainda o pensamento que nós temos hoje na atualidade, onde os dois conquistam seus direitos, seus trabalhos. A gente vê a mesma coisa também em Paulo de Tarso. Quando ele trazia, lá naquela época, quando ele escreveu aquelas cartas, ele dizia que a mulher deveria ser submissa ao seu marido, por respeito e tudo mais. Então a gente vê que de época em época as coisas vão se modificando. Eu tenho um documentário interessante, para a gente já concluir aqui o nosso raciocínio, né? Aquele raciocínio que dizia assim para nós, aliás, um documentário que falava sobre a história do sexo. E ele fala sobre a história do sexo desde os tempos mais antigos. Desde aquela época em que nós tínhamos ali os gregos, os egípcios e outras sociedades. E é interessante nós observarmos que através da história do desenvolvimento da sexualidade humana, nós vemos que de época em época, de cultura em cultura, como as coisas vão se modificando, e as mulheres, nesse caso, sempre sendo submetidas, né, aos caprichos dos homens, até chegar nessa época mais contemporânea, a partir da década de 60 e década de 70, quando acontece aquela grande revolução feminista. A descoberta, por exemplo, né, o desenvolvimento dos anticoncepcionais, dos preservativos, aqueles movimentos, né, em prol do aborto, em que as mulheres reivindicam seus direitos. Então a gente vê que na própria história do sexo e na história da sociedade, a gente vê a própria evolução da sociedade, principalmente feminina, nesse caso, né? Armando colocou, né, mas Kardec não seria anterior, ele não deveria reforçar a ideia de Kardec. O que a gente tem que ver é que, primeiro, quando Kardec fala sobre a igualdade da mulher, ele não entra naturalmente dentro dessas questões mais práticas do dia a dia. Ele fala de um modo geral, como o próprio Leon Denis também fala. O fato de dizer que a mulher deve se dedicar à mulher e ao marido, ele também coloca responsabilidades ao marido, que deve trabalhar em benefício do lar e receber a esposa, e respeitar a esposa. Então, na verdade, quando ele fala sobre isso, ele coloca uma igualdade nos dois sexos, no comportamento do cotidiano. Claro que a preocupação de Kardec era trazer um embasamento da doutrina espírita, não era falar exatamente do nosso cotidiano, como foi o caso desses livros de mensagens que nós temos na atualidade. Então é importante a gente ver que é dentro daquela cultura, mas que hoje nós temos um pensamento diferente também. Quando se fala, por exemplo, no livro Vida e Sexo, que o próprio Emmanuel escreveu junto com Chico Xavier, ele fala de várias questões dentro da família, em que as mulheres são muitas vezes muito mais enaltecidas do que os homens em virtude de sua posição de fragilidade. E os homens são chamados a atenção que, apesar da sua condição, devem, como compromisso moral, ter grande respeito e proteção à mulher também, pela sua condição de fragilidade, principalmente física, e dentro da própria sociedade. Então, na verdade, não é ali uma apologia à submissão da mulher, é uma análise da realidade que se tinha. Né? Colocar, por exemplo, assim, se nós impuséssemos uma revolução social numa época em que a sociedade não está preparada para essa revolução social, nós teríamos o caos. Né? Então temos sempre que pensar de por que as coisas acontecem, em que época acontecem, qual é o propósito dessa mensagem. E analisar a mensagem como um todo, principalmente. Né? A Silvia colocou a ideia da dependência feminina, está na Bíblia, né? Foi feita da costela de Adão. Uma cultura, né? Já começa desde aquela época. Né? Desde aquela época. Tá certo, né, Sandra? Começa por aí, né? Depois da lâmpada vem a barata, depois vem abrir lata de azeitona, e assim a gente vai vendo os direitos que vão se desenvolvendo das mulheres, né? Pela demonstração que ela tem, né? Pois é. Mas é isso aí. Gente, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Como eu falei para vocês, esse tema, ele é um tema muito profundo para a gente analisar de uma forma tão simplificada, através desse tempo que nós temos. Claro que nós temos ali que analisar de uma forma mais profunda essa questão política, essa questão social, dentro daquele contexto histórico. E isso, como eu falei para vocês, dependeria de um estudo mais prático e específico sobre essa questão do socialismo, lendo os livros de história, analisando depoimentos daquela época, compreendendo
a realidade de cada momento. Então, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, para entender essa visão que a doutrina espírita poderia, ou que Leon Denis, não da doutrina espírita, porque ele fala por ele, embasado no conhecimento doutrinário que ele tinha. Então, a gente vê que, através desse livro Socialismo e Espiritismo, poderia conhecer um pouco mais. Né? Da mesma forma também, fazendo um paralelo, uma comparação entre aquilo que os pensadores falavam daquela época em que a própria sociedade manifestava também os seus interesses, manifestavam ali seus protestos. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre questões sociais à luz do Espiritismo, é só fazer uma pesquisa e depois começar a fazer uma comparação com a realidade do presente também, que é o ponto principal. Porque, como eu falei para vocês, a humanidade vem de época em época experimentando, fazendo testes. E esses testes se baseiam da seguinte forma: cria-se um sistema, vivencia essa realidade e depois analisa os resultados. Então nós tivemos vários sistemas, como por exemplo na época do Império Romano, quando nós tivemos ali a imposição de uma sociedade dos patrícios sobre aqueles que eram ali simplesmente a população comum. Depois nós tivemos a influência da igreja, a formação de feudos, tivemos ali os impérios que foram criados também nessa época, e aí depois mudaram com as revoltas, com as revoluções. Então nós temos a nossa história recheadas de modelos que foram apresentados para tentar encontrar a melhor condição de vida. E é muito bacana quando a gente estuda essa evolução do nosso mundo, das nossas sociedades, nesses experimentos. Ainda estamos experimentando, ainda estamos tentando encontrar a melhor forma de viver. Mas para isso, é importante nós considerarmos que não haverá mudança na nossa sociedade se não houver uma mudança profunda no próprio ser humano. E é isso que nós observamos que a humanidade ainda não compreendeu. Eles tentam encontrar fórmulas perfeitas, mas para o seu próprio benefício. Cada classe brigando pelo seu próprio interesse, cada país brigando pelo seu próprio interesse, cada cultura brigando pelo seu próprio interesse. Enquanto nós não tivermos uma mudança no homem, para fazer com que ele saia do pensamento individualista para o pensamento universalista, nós não conseguiremos encontrar o modelo perfeito. Que é inclusive, essa proposta que nós teremos com essa mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração ele traz para nós uma proposta de mudança científica, mudança educacional, mudança social, mudança na produção, mudança biológica, mudança religiosa, mudança em todas as áreas, a partir do momento em que nós começarmos a ter contato com pensamentos mais elevados, vindo principalmente dos espíritos que estão encarnando aqui entre nós. Retira-se aqueles espíritos mais endurecidos, traz para nós esses espíritos mais evoluídos, e nós então, que temos a oportunidade de acompanhar essa mudança, acompanhar essa transformação, também nos modificaremos pela influência que receberemos. Então, esses próximos séculos que virão serão marcados exatamente dessas grandes mudanças sociais que nós teremos. Porque a mudança social vai falar sobre mudança no nosso estilo de vida, na nossa condição de vida. Então isso também faz parte dessas grandes transformações que a humanidade vem vivenciando. Então, esse aqui é o nosso estudo de hoje. O nosso próximo tema vai ser exatamente o último desse livro. Nós vamos falar sobre a lei moral, o texto número 56, e depois falaremos sobre a conclusão desse livro, e depois também sobre, aqui é um apêndice que Leon Denis traz para nós, né, algumas considerações para finalizarmos aqui o nosso livro. E após o estudo desse livro, a gente lembra sempre, nós iremos para o nosso livro A Gênese, que é uma outra obra da codificação espírita, onde nós vamos estudar bastante ciências, que um tema fascinante, e principalmente estudarmos à luz da doutrina espírita, que traz para nós, claro, sempre embasado na ciência tradicional,